Bom, a paz do Senhor a todos aí. Esse é um vídeo resposta aí que eu estou dando aqui para a nossa irmã Mara Lima, né? Do meu canal aí, que ela comentou. Ela pediu essa resposta aí no vídeo Pinchadores do Templo do Espírito Santo. Então, quero agradecer desde já aí que vocês, né? Graças a Deus, o Senhor Jesus tem dado sabedoria e inteligência para vocês. E eu vou aqui gravar um vídeo resposta sobre o que ela me perguntou. Ela perguntou para mim o seguinte, né? Amém, pastor. Eu fiz um comentário ao irmão no outro vídeo a respeito das mulheres que têm cargo nas congregações. E o irmão respondeu por cima, explanada. Mas sobre esse assunto, qual é o verdadeiro papel das mulheres na casa de Deus? Bom, eu gostaria que vocês aí dessem o seu like aí, que vocês se inscrevessem aí, ó. Dan, 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 dan. Aí se inscreva no canal, passe esse canal e vamos aqui dar um pouco do que eu entendo. Quero desde já dizer que eu não sou ESP, mas eu sou um pastor que ensino meu ministério assim, as ovelhas assim, e eu tenho que explicar. Então eu vou ler mesmo, na verdade, o comentário que eu expliquei para ela, vou aqui divulgar o que eu comentei para ela, assim, para todo mundo aí entender. Bom, eu respondi para ela, né, que a princípio, quero destacar aqui que as mulheres, elas são muito inteligentes, né, e merecedoras do meu respeito. Não vejo que elas devem ficar sem anunciar o evangelho. E elas devem fazer isso, né, o chamado anunciar o evangelho, como diz em Marcos 16:15, onde está escrito o ide, né? E eu não posso aqui me hipocritizar, né, a ponto de fechar os meus olhos e não querer ver os talentos que essas mulheres principal do evangelho, né, anunciado fazem por este mundo, assim como as do passado fizeram, correto? Mas devemos entender que elas também têm limites, né? Muitas delas querem passar por cima dos limites dos homens. Estudando no princípio o Gênesis, vemos que a mulher a criação dela não foi a mesma a qual Deus criou o homem, né? Então nós vemos aqui que a criação dela não foi a mesma a qual Deus criou o homem, porque Deus também, primeiro, ele criou o homem, e na verdade o homem não precisava de uma mulher. O homem, se você for estudar na Bíblia, e você vê, Adão não pediu a Deus uma mulher. Adão, na verdade, nem não pediu porque ele não conhecia. E é obviamente que eu digo que abaixo de Deus aí, a mulher foi uma coisa abençoada de Deus, uma coisa que completa o homem, né? Então Deus sabe muito bem que o homem dependeria um dia de uma mulher. Então, na verdade, Deus fez primeiro o homem, né? Deus fez o homem e a mulher foi tirada da costela. Então, nós vemos aí que o homem, que Adão já nasceu grande, né? Já falando, já em tamanhos grandes. E nós vemos aí que Deus também, né, tirou a Eva, tirou da costela, né, e fez a mulher. E a mulher também já aí se colocou grande, já sabe. Então vemos que a mulher criou, né, um destaque nesses últimos tempos, né, segue os cumprimentos das profecias, que diz, por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos se esfriará. Né? Então nós sabemos aí que por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos se esfriará. E quando o amor esfria, então aonde vem a violação das Santas Escrituras. Os homens de hoje, inclusive dentro da casa de Deus, né, os pastores, em afronta e manchando o nome de Jesus. Então esses homens de hoje, como a gente temos vida aí dentro da casa de Deus, né, os pastores têm afrontado e manchado o nome de Jesus, colocando doutrinas de demônios. Essas pessoas que colocam doutrinas de demônios são pessoas que são aliadas a Satanás, são pessoas que, na verdade, elas não dão a mínima para a fé espiritual. O negócio deles é apacentar a si próprio, como diz em Jeremias 23. Eles estão se apacentando a si próprio. E como eles apacentam a si próprio, então eles não têm vida espiritual para passar para as pessoas. O negócio dele é dízimo,
apacentar dízimo, apacentar ofertas, apacentar voto, fazer campanhas que lá do Arco da Velha, que nunca existiu, né? Traz aquelas tranqueiras do inferno, né? E ali fazem como doutrina de demônio, né? O chamado que eu chamo essas doutrinas de demônio, né? Não só cabe aos pecados da carne, e sim também mudando os estatutos de Deus. Aquilo que Deus diz que não pode, eles fazem em dizer que Deus está errado e que eles não acham certo em Deus determinar tal coisa, restringindo a eles. Então eles não acham certo, né? Deus restringir a eles o que eles querem fazer, não é verdade? E por bem, né? Ou por bem deles, ou para massagearem os seus egos, eles não importam em deixar de agradar a Deus. Então importa para eles em agradar a homens. Veja que hoje temos milhares de impostores infiltrados nos templos, né, nos templos de Deus, justamente para destruir, né, a comunhão do povo de Deus, né, com Deus. Né? Então eles estão aí justamente destruindo a comunhão do povo de Deus com Deus. Eles estão incentivando as pessoas a errarem, as pessoas a pecarem, as pessoas a, na verdade, não dar, né, o lugar a Deus, não crer em Cristo como realmente tem que buscar. Então, por eles estarem aí instigando o povo a pecar, né, nós vemos aí que tem milhares de impostores dentro das igrejas, milhares, infiltrados nos templos de Deus justamente para destruir a comunhão do povo com Deus, né? Vemos aí os pastores formados na teologia do inferno, onde sempre costumam dizer de teologias da prosperidade, pois o foco de Satanás é usar os seus líderes infiltrados dentro da igreja, justamente para voltar a atenção para as riquezas deste mundo com a teologia da prosperidade e a apostasia que já está em nosso meio. Como toma a igreja de Deus, né? Ou como tornar a igreja de Deus em um bando de feiticeiros, colocando o povo para adorarem e se apegarem em patuás. Para vocês que não sabem o que é patuás, eu vou aí dizer um pouco, né? É a mesma coisa da igreja católica, né? A igreja católica do centro de Umbanda, Quimbanda. Então, eles têm algo que eles se apegam. Se você for no centro no centro de espírita, no centro de macumba, se você for seguidor lá, eles vão te dar uma fita para você amarrar no pulso, no pescoço, vai te dar alguma coisa que vai para fechar o seu corpo. E isso não tem diferença hoje em dia nas igrejas, né? Então, o que é hoje, né, os patuás que essas igrejas porta larga têm feito? Que é? Que tipo de patuás? Hoje, esses pastores mercenários forjados do inferno, que não tem nada a ver com Deus, eles têm buscado a fé deste povo para o lado oculto, obscuro do inferno. Então, eles tiram a fé do povo do nome de Jesus e colocam a fé do povo em objetos, né? Em idolatria. Apocalipse 22:15 diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Então, hoje nós temos aí os crentes feiticeiros e idólatras, porque todo praticante de magia negra, todo praticante de ocultismo, eles são idólatras. E eles têm trago esses patuás para dentro das suas igrejas, que é feito as pessoas acreditar, né, nesses patuás. Como, por exemplo, são toalhinhas da bênção, alianças ungidas, tijolinho da prosperidade, vassouras ungidas, cimentos ungidos, cigarro ungido. Inclusive esse cigarro ungido aí, nós vemos aí a Igreja Plenitude com aquele tal daquele apóstolo lá, chamado Agenor, né? É esse cidadão aí que se acha que Deus está olhando para os trabalhos dele e está feliz. Na verdade, ele está destruindo um povo, assim como outras pessoas estão destruindo. Então nós vemos aí, né? Como eu disse, cigarro ungido, rosa ungida, cajados ungidos, anel ungido, fitinhas, né, ungidas para colocar no pescoço, né? Para colocar gargantilha, para colocar no pescoço, colocar no braço, né? Colar ungido. E por aí vai. Isso, né, a Bíblia chama de feitiçaria.
passar em vale de sal, passar debaixo do manto sagrado, fogueira santa, banho de descarrego, guerra dos deuses, pagode com feijoada, carnaval de Cristo, quadrilhas de Cristo, né? Capoeiras e danças sensuais em cima do altar. Por aí vai, são milhares de doutrinas de demônios que se espalharam nas igrejas, né? Então o diabo, ele perverteu a fé dos anjos lá no céu, né? O mesmo ele faz aqui na terra também com as pessoas que só pensam no reino da terra. Ele perverte aí a sua fé. Sendo assim, já que eles fizeram tudo isso, né? Esses pastores já conseguiram fazer tudo isso, né? Por que não agora também eles começarem a ungirem pastoras para destruir mais ainda as mulheres com o espírito de Jezabel, né? Eu até digo para você aqui que na minha igreja me procurou uma senhora que ela era de um ministério desse aí que aponta pastoras e tem pastora, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, ela disse que ela perdeu o esposo dela há 2 anos e ela estava vendo demônio dentro da casa dela. E ela chegou para a pastora dela e disse para ela, pastora, eu preciso de ajuda porque eu estou vendo demônio dentro da minha casa e o meu marido tem 2 anos que foi embora, está com outra amante. E, e essa pastora então disse, olha, negócio é o seguinte, você tem que dar um tapa de luva em você, você tem que ir pro salão, se maquiar, põe uma mini saia e começar a chamar a atenção dele novamente, que aí ele vai se interessar por você e vai voltar. Aí ela diz assim, pastora, o negócio é o seguinte, eu não estou pedindo um marido prostituto, porque eu não sou prostituta, porque quando eu casei com ele não me conheceu assim, é um amor verdadeiro que entre eu e ele era de Deus. Então eu não vou me transformar numa prostituta para ganhar novamente meu marido de volta. O que eu queria era que a senhora me ajudasse em oração, porque eu sei que a oração tem poder. E essa pastora mandou ela se vestir assim, como uma prostituta, e ganhar o marido dela. E Deus levou um homem, um pastor cheio do Espírito Santo de Deus na igreja dela, e por azar dessa pastora, né, Deus usou este pastor e chamou ela lá na frente e disse, olha, saia daqui e procura outro lugar pentecostal, a qual, na verdade, ensina-me a verdade, porque você vai morrer. E ela veio cair no meu ministério. E depois que ela caiu no meu ministério, veio no meu ministério, é claro que ela caiu muitas vezes possessas, ela ficou firme. Durante 6 meses, Deus prometeu que da maneira que ela estava, ela precisaria agora só mudar mais o quê? Mudar as vestes delas, vestir como uma santa, largar os deuses estranhos que estavam no corpo dela, que os deuses estranhos, como diz lá em Gênesis 35, né, as maquiagens, os anéis, né, isso são deuses para as mulheres e para os homens. Então, ela começou a obedecer isso, ela não sentiu falta, ela mudou as vestes dela, que na verdade estava muito depravada, ela mudou as vestes dela, e ela começou a continuar indo na igreja, e foi para a igreja, foi para a igreja, e Deus prometeu com ela. 6 meses depois, ela estava com o marido dela de volta, né? Daí, mais 9 meses depois, nasceu uma criança. E até hoje, eles estão juntos, né? Jesus quebrou a maldição, a macumba e a feitiçaria. E hoje, elas estão juntas. Eles estão juntos. Então, não precisou dela virar uma prostituta para ganhar o marido dela de volta. Jesus quebrou a maldição, que foi uma macumba e a feitiçaria que separou ela do marido dela. E os demônios, né, saíram da vida dela. Então, hoje nós vemos aí esses pastores ungidos, pastoras, né? Para destruir mais ainda as mulheres com o espírito da Jezabel. Então essas pastoras, geralmente, elas postam no YouTube aí como se maquiar, como isso, aquilo, outro. Isso é incentivo maligno, né? Quando Deus te fez, Deus não te fez você... você não veio, mulher, né, ao mundo cheio de aparatos, né, de bijuterias, não. Quando Deus te fez, você veio uma pessoa tão bela, tão bonita, uma criança dócil, que os médicos disseram, nasceu uma linda criança. Por quê? Até os médicos contemplam isso, porque era o brilho do Espírito Santo que estava na criança. Depois a criança vai crescendo, e aí os pais vão incentivando ela a pecar e vai perdendo o brilho do Espírito Santo. Foi o que houve, né? Este é um assunto que a gente pode abordar em outro vídeo, caso assim vocês queiram. Mas, hoje em dia, o diabo tem agido tanto na vida desses pastores que eles têm abrido precedimento aí para mulheres pastorear, né? Então, como que mulheres podem pastorear? Não existe isso, não existe as mulheres pastorear. Eu respeito muitas mulheres, tem muitas mulheres que são muito mais inteligentes e sábias do que o próprio homem, né? Do que o teu próprio marido, e que por causa dela, da sabedoria dela, o marido não cai, né, numa fria. Eu até considero isso, né? Mas infelizmente
as mulheres, né, elas não podem chegar e se colocarem como autoridade, como a cabeça do homem. É o que nós vamos aqui citar um pouco. Então Deus, de maneira nenhuma, não adianta colocar em visão, revelação, que pastora foi no inferno, que pastora foi no céu, que Deus falou isso aí. Eu vou te falar para você, você pode ser a maior santificada. Eu não dou crédito às suas visões. Porque se a minha Bíblia vem condenando este ato, desde o princípio, por que eu vou chegar e vou crer, vou dar crença naquilo que Deus condena, né? Então Deus condena tal algo que você não tem que crer. Eu não vou crer, eu não creio. Se você falar assim, eu sou uma missionária, eu fui, Deus me levou no inferno, no céu, eu acredito. Até aí eu acredito, eu me paro para ter e ver. Mas eu sou pastora, e você olha para essas pastoras, umas caras de pombagira, umas mulheres cheias de demônio, que eu sou espiritual e eu vejo. A Bíblia diz que o espírito testifica com o outro, delas não testifica com o meu. Então, elas vivem no mundo da vaidade e querem ir para o céu. Elas incitam o povo a se vaidar. A Bíblia diz que tudo é vaidade. Tudo que está debaixo da terra, debaixo da mão do Senhor na terra é vaidade. Agora, existe as vaidades necessárias. Onde que existe uma vaidade necessária da mulher se reproduzir? Se ela se reproduz, é para quê? Né? Então, tudo é vaidade. Agora, se ela coloca alguma coisa aí para se reproduzir, é porque, na verdade, elas não estão satisfeitas com a aparência que Deus deu para ela. Tomar banho é vaidade, né? Passar um perfume é vaidade. Você cuidar do corpo é vaidade. Agora, quando você acrescenta aquilo que não veio ao seu corpo, você transgride a palavra de Deus. Você é chamado como adulterar. Adulterar a forma original. Então você está adulterando aquilo que Deus não fez. Você está chamando Deus de ignorante, que Deus fez você errado, e é você que está se refazendo. É o mesmo plano que o diabo tem feito na vida de muitos cantores, principalmente o Michael Jackson, e lá por aí vai. Então veja que eles agora dão até nome, né? Novos nomes. Nomes que a gente não encontra na Bíblia, né? Eu não encontro na Bíblia, para trás mulheres como exemplo, que as mulheres eram pastoras de uma igreja, né? Era pastora de uma igreja. Não existe. Bispa. Onde existe bispa? Eu gostaria de desafiar qualquer homem aí, mulher que dizem que é de Deus. Onde está escrita essa palavra bispa? Bispo, que eu sei, né, traduzindo, é presbítero. A minha Bíblia diz em Tiago 5, né, 16, 17 seguir, diz assim, olha, está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja. Não falou chama as presbíteras da igreja. Não existe bispa. Isso aí são coisas, são armas forjadas do inferno. Isso são filhos do diabo que aceitam essas doutrinas dentro dessa igreja. E quem está com ele também vai para o inferno. Eu estou te dizendo porque a Bíblia diz, né? Os demônios, os anjos que foram enganados não obedeceram a Satanás, aí, eles obedeceram a Satanás. E eles foram para onde? Estão no céu? Não, eles estão no inferno, no mesmo lugar que o diabo, né, foi lançado. Então veja bem, então bispos, né, pastoras, apóstolas, tem uma tal de apóstola Sol aí, daqui a pouquinho vai aparecer uma apóstola Lua, apóstolas estrelas, né, apóstola, sei lá, Mercúrio, Saturno, sei lá, esses trem aí, né? Então vai aparecer esse tipo de pastora, você entendeu? E aonde está escrito na Bíblia? Você que segue e conhece a Bíblia, não existe essas palavras dentro da Bíblia. Deus não chamou a mulher para ser cabeça. Deus não chamou nunca uma mulher para ser mais cabeça, acima do homem. Embora a mulher, ela tenha uma extraordinária inteligência, mas não é porque ela é inteligente que ela vai chegar e vai querer mandar num homem, né? E nós vamos ver mais um pouco isso aí para frente. Então veja bem, então nós vemos aí, né, que hoje nós temos apóstolo, né, bispa, né, essas ideias aí, e por aí vai. Onde existe na Bíblia que a mulher pode ser pastora ou pode ensinar? Não existe. Eu vou provar alguns versículos aqui. A palavra pastor, né, irmão, vem de apacentar, cuidar de rebanhos, ensinar, disciplinar. A mulher jamais pode exercer a autoridade de um homem. Jamais. A Bíblia diz que a mulher não pode exercer a autoridade de um homem. Se ela não pode exercer a autoridade de um homem, está tudo matado. Está matado. Mas existe isso, pastor? Está escrito que a mulher não pode exercer a autoridade de um homem? Eu vou te provar. Eu vou te provar se está ou não dentro da Bíblia. Vamos ver, né? Para frente aqui. Então, veja bem aí. Né? A mulher não pode exercer a autoridade de um homem. Jamais. Jamais Deus passará por cima de suas palavras. Veja que Deus fez o homem primeiro e não a mulher. A mulher foi tirada do homem e não o homem tirado da mulher. O homem não precisou da mulher para nascer, e sim a mulher que precisou do homem para nascer.
A seguir aqui, irmão, eu vou postar aqui alguns capítulos, né? É, eu vou mostrar alguns capítulos aqui que está sobre a autoridade do homem e da mulher, né? Que a mulher não tem autoridade. Então vamos ver aqui um pouco aqui. Vamos começar aí com 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vos entregueis. Versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A cabeça de Cristo. Então veja só. Veja aqui que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Veja aí que a mulher está em último lugar, né? Não pode, de maneira nenhuma, quebrar essa hierarquia. Então nós vemos aí, né? Nós vemos aqui que uma mulher não pode presidir sobre a cabeça que é Deus, a cabeça que é Cristo e a cabeça que é o homem. Tá tudo errado aí, você não acha? Quando temos uma presidente no nosso país, veja só o que aconteceu. Hoje ela foi impeachmentada. Hoje, dia 31 de agosto de 2016, né, às 2 horas da tarde, ela foi impeachmentada, ela foi tirada. Um marco na história. Por quê? Porque ela fez cagada. Porque ela furtou o Brasil, porque ela deu pedaladas, porque ela fez coisas que, na verdade, o Brasil, o povo brasileiro, percebeu o crime dela, né? Embora aí, né, a justiça foi feita. E outra, nós temos aí também no Facebook, ou seja, uma vez, eu não tenho Facebook, mas nós temos aí uma vez aí que o Lula diz que nem Deus, né, impediria ele ser presidente em 2018. Este é o resultado que ele está tendo aí. Desafiar o Todo-Poderoso, perde. Então, quer dizer, ele nunca mais será presidente. Isso eu tenho certeza. Eu creio que eu não vou ver a presidência dele porque eu vou estar aqui. Eu não vou estar aqui, eu vou ser arrebatado, então eu não vou estar aqui. Mas ele nunca mais será presidente. Eu tenho certeza, pelo contrário, ele vai pagar pelos atos dele, por ele destruir um país, por ele deixar mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, para você ver o que deu, uma mulher governar um país. Veja bem, uma mulher governar um país, o que acontece? Nós não encontramos em Israel, na história de Israel, uma rainha governando um país. Encontramos profetisa, né? Ana, encontramos encontramos aí porteira, encontramos aí missionárias, mulheres que ajudaram Cristo. Agora, encontrar que uma mulher governa uma nação, lá em Israel, isso é um crime diante da palavra de Deus, e os judeus de maneira nenhuma aceitariam, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, veja aí, então, que na verdade, a mulher ela não pode de maneira nenhuma chegar e presidir uma igreja. Ela é a autoridade máxima, ela está exercendo uma autoridade eclesiástica. Deus não chamou a mulher para isso. E tal mulher que faz isso, eu te garanto que ela vai ser deixada para trás no arrebatamento para se converter e assumir o papel dela, né? Então ela se acha que ela é a bambambam, né? Igual nós vemos pastor aí, que Deus me livre, essa foi forjada no inferno. Então onde que essas igrejas, eles aparelham, esses pastores do inferno, esses mercenários, que tem um estudo que veio do satanismo, eles aparelham que uma mulher pode ser pastora, né? Eu não vou citar capítulo, você procura aí, mas alguns capítulos eu vou citar depois. Esses aqui eu não vou citar agora, senão o vídeo vai ficar mais longo. Tá em 24 minutos. A Raquel nunca foi pastora de igreja. A Raquel nunca apacentou a igreja. A Raquel, ela era o quê? Ela era uma pastora de animais, né? Isto porque o pai dela só tinha 2 filhas, que era Raquel e Lia. E por isso, né, era que ele comandava, ele pedia para ela apacentar as ovelhas, apacentar os animais dele. Agora, há de convir comigo. Uma pessoa que tem seus bens, um empresário que tem seus bens, mas ele não tem filhos homens, só tem filhas mulheres. E ele também não tem genro. Então, veja bem, quem que vai cuidar dos bens dos pais ali?
É lógico que é as filhas. Mas e quando ela casa com os. Quando ela casa, quem vai cuidar dos bens do sogro? Né? Os genros. Porque agora é o homem. Entrou o homem na área, acabou. Então, como lá não tinha homem para coordenar, levar aqueles animais para pastar, né? Então aí ela é chamada como pastora. Né? Nós vemos aí que na verdade, veja também aí a história aí de Moisés, leia a história aí da esposa dele, né? Que a esposa dele foi lá, estava apacentando as ovelhas, foi levar as ovelhas lá para tomar água lá no poço, e os pastores queriam lixar elas. Por que queriam lixar elas? Porque eles não admitem que uma mulher pode apacentar. Isso aí tem uma simbologia espiritual. A ovelha, ela é simbolizada espiritualmente, que hoje somos nós. Então, o que dá a entender, naquela época, aquela Raquel, ela apacentava as ovelhas porque não tinha quem apacentasse o filho homem. Mas o nosso Deus hoje tem vários homens no meio do ministério para apacentar. Então, Deus não vai tirar a razão de um homem, na autoridade de um homem, para passar para uma mulher. Porque se Deus fazer isso aí, então ele vai voltar atrás lá e dizer que quem tem autoridade sobre o homem é a mulher. Não existe isso. Né? Então, por isso que nós temos aí um nome chamado masculino, né? Não existe Jesus, não existe anja, não existe. Por que Deus escolheu o cabeça, o lado masculino, para fortalecer como autoridade? Então, a mulher de Moisés, ela ia ser lixada juntamente com as suas outras, né, 7 irmãs, ou 7 com ela, né? Me recordo. Então, todas elas eram pastoras. E a Bíblia diz que o que aconteceu? Ali elas foram dar água aos animais, né? E, no caso, Labão aí, ele era transgressor da palavra de Deus. Ele desobedecia tanto o pai de Raquel como o pai da mulher de Moisés, os pais dela lá. Eles transgrediam a lei de Deus. Então, eles não obedeciam. E então, elas foram dar água aos animais e os pastores que apacentavam por ali não deixaram elas dar. Não deixaram de maneira nenhuma. E não adianta você vir com essas histórias, querer ir pegar versículo isolado ou querer proteger isso, não, meu querido. Porque todas as pessoas que protegem esse lado, para mim, né, eles são com certeza contratados de Satanás, né? E são advogados do diabo para defender a ferramenta deles. Claro que Satanás, ele é sábio. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz. Então vai aparecer alguns irmãos aqui que vai postar isso aí, né, dizendo que eu tô totalmente errado, que eu tô com feminista, que eu sou isso, aquilo, outro, que eu... Não, ele vai postar isso aí. Eu tenho certeza que esses vão postar. Mas desde já, esses são advogados de Satanás, porque eles querem achar causas para ganhar. O diabo também usou a palavra distorcida, lá em Lucas 4, para tentar fazer Jesus se matar, para mandar Jesus se jogar lá do alto lá e se matar. E Jesus, com a mesma palavra da verdade, tirou o distorcimento que Satanás distorceu a verdade e repreendeu o diabo e ganhou na palavra. Então, aqui nós ganhamos na palavra, certo? Então, veja bem aí, que quando Moisés chegou lá para chegar, viu que aquilo ali, que as mulheres iam apanhar e que os animais não iam estar com sede, ele foi lá e tomou a causa, foi lá e separou as mulheres, né, mandou elas ficar quietas lá, foi lá, deu animal, a água, tirou água para os animais e deu para elas beberem. Então, os pastores cessou a briga e a confusão. Por quê? Porque Moisés era um homem e interviu por elas. Então, se Moisés tivesse errado, sabia que os pastores estavam errados, ele repreendia, dizia, tá errado, elas devem sim. Mas ele não tirou satisfação com os pastores. Foi lá, mandou elas ficar quietas, foi lá, tirou a água, deu os animais e deu para elas também. É tanto que elas chegaram lá e falaram assim, pai, né, apareceu um homem chamado Moisés, esse moço, ele veio e nos defendeu dos pastores, né, ele nos defendeu. Ela estava justificando, sabe, pai, por que nos defendeu? Porque nós não temos direito de chegar e de colhermos, apacentar, né, nem animal, elas não poderiam apacentar, quanto menos a igreja do Senhor. Então nós vemos aí, né, os homens queriam lixar elas. Aí também nós vemos também que Salomão, lá no livro de Cantares, capítulo 1, versículo 8, né, ele chama, em outras fases também você pode procurar, ele chama uma mulher, né, ele diz assim, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta tuas cabras, junto, né, às moradas dos pastores. Então, o que acontece? Então, veja que Salomão, ali, né, em Cantares, ele mandou
as mulheres apacentar, aquela mulher apacentar as suas cabras. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele não apacenta cabras, ele apacenta ovelhas espirituais hoje, né? Então, nós vemos também aqui, porque as mulheres, na verdade, elas não podem falar, como em todas as igrejas, todos os santos, dos santos, conservem-se as mulheres caladas. Está escrito assim lá em 1 Coríntios capítulo 14, 33 ao 35. Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 e 35. Se para a mulher é vergonhoso fazer uma pergunta na igreja, imagine ensinar. Você pode entender o contrário, mas isso não justifica, isso não vai justificar. Não adianta falar que, não adianta você dar poder à mulher e seja poder do homem, porque o poder de Deus está isento dela. Não adianta. Deus não vai concordar com isso, né? São coisas que a Bíblia diz que no sinal do tempo, né, o amor de muitos se esfriaria e haveriam doutores da lei pervertendo, se possível for, né, a fé dos eleitos, seriam como comichões sobre os ouvidos das pessoas. E isso tem. Nós temos também, visto também em 1 Coríntios capítulo 3, 11, versículo 3, como eu citei, né, que está escrito: quero que entretanto sabais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Né? A mulher aprende em silêncio com toda submissão e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 12. Então está aqui, ó, em Timóteo: nem exerça autoridade de homem. Qual é a autoridade de homem? Deus entregou lá em Apocalipse, que fala sobre as 7 cartas das igrejas. A Bíblia diz: e a anja da igreja escreve, e a pastora da igreja escreve. Não, ele diz: ao anjo da igreja escreve. Né? Então não existe, né, esse trem, esse negócio de mulheres apacentar. Então, veja aí que a própria Bíblia diz que não permite que a mulher nem ensine, nem exerça autoridade de homem. Então, uma autoridade máxima aí para governar um país, para pastorear uma igreja, isso é autoridade de homem, não é autoridade de mulher. Né? Então, hoje as mulheres estão transgredindo, seja ela em qualquer área, dentro da lei do homem e da lei de Deus, seja ela trabalhista, seja ela o que for. Né? Elas não têm direito por igual nesse caso. Elas têm direito de ser tratadas com amor, com carinho, mas não exercer autoridade sobre o homem. Né? Elas não têm que mandar no homem. Quer dizer que uma mulher, ela casa e ela tem que mandar no homem? Não. É o homem que manda na mulher, que é superior à mulher. Né? Tá em 1 Timóteo 2, 13, 14, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então tá aí porque, né, é considerada ainda como um sexo frágil nesse sentido, porque foi por causa da mulher que o homem foi enganado. A mulher se entregou à serpente e o homem se entregou à mulher por causa do engano. A questão da mulher não é ensinar, né? A questão da mulher não é ensinar por ter sido enganada, certo? A questão da mulher não é ensinar por ter sido enganada, né? No caso da Eva. Enquanto Adão não foi, ele sabia que estava errado, foi consciente. Ela não. Caiu no engano. A ordem de Deus não diminuiu a mulher, mas é simplesmente uma ordem que vale para esta vida e este mundo. Lembrando, elas podem ensinar, né, as pessoas mais novas lá. Elas aprendem com os maridos e tal, aquilo outro, lá. Ela ensina as pessoas mais novas as suas experiências de vida. Né? Não pode comandar uma igreja, não pode ter um cargo maior na igreja. O cargo máximo que eu conheço que uma mulher deve ter chama-se missionária. Né? Ela pode até, vamos supor, cuidar de uma igreja de um pastor, exemplo. O que é trazer o ensino? Trazer o ensino é isso que eu estou trazendo para vocês. Ela não pode. Mas ela pode estar no altar, ela pode dar oportunidade, ela pode cantar, ela pode, falar de Jesus, né? Ela pode pregar o evangelho. Pregar o evangelho, né, no sentido, não é de ensinar, né?
Mas lá fora, ela pode pregar o evangelho e dizer, dentro de umas paredes, apacentando, ela não pode apacentar, mas ela pode falar lá fora o que ela aprendeu dentro. Porque a palavra de Cristo tem que ir. Tá no id, né? Ide por todo mundo e pregar a toda criatura. Então a pessoa vai, certo? Então, ela tem sim uma autoridade, mas abaixo dela, né, acima dela tem um pastor. Então o pastor pode colocar ela lá para cuidar de uma igreja, não como pastora, mas sim como uma missionária, né? Cargo máximo. Então a mulher pode orar, pode expulsar demônio, pode isso, aquilo, outro. Agora, só que ela, na verdade, ela não pode ensinar. Ela não pode ensinar, igual essas pombagiras fiquem aí ensinando as pessoas a se desviarem. Esse tipo aí é de ensino que a Bíblia diz. Mas ela pode divulgar o nome de Jesus, ela pode falar quem é Jesus, ela pode glorificar o nome dele, ela pode levar as almas para ser apacentada. É como eu digo, né? Existe um ditado, quando o gato sai, até o rato sobe em cima da mesa. Então, mulher que governa igreja, que pastoreia igreja, que tem um título de pastora, a Bíblia não aprova e nem eu concordo com isso. Agora, que ela pode buscar do Senhor uma sabedoria maior, ela pode. E pode ganhar muitas almas. Agora, ela não pode pastorear, né? Pastorear, não. Ela pode pregar, pode falar de Jesus. Pastorear quer dizer apacentar, cuidar. Assim como ela cuida do filho dela, né? Ela não pode cuidar da igreja. Ela não pode exercer essa autoridade. Porque isso são autoridades chamadas autoridade exercida por homens. Por isso que nós vemos aí que quando Jesus fala assim, ai dos pastores, ele não está falando ai das pastoras. Hebreus 13:17 diz assim, obedecer aos vossos pastores. Ele não está dizendo obedecer às vossas pastoras. Jeremias 23 diz, né? Ezequiel 24, me parece, não foge a memória, né? Diz também, né? Ai dos pastores. Não está falando ai das pastoras. Quando fala sobre o anjo ao anjo da igreja, não fala a anja da igreja. Então, eu quero dizer isso aqui, que essas aí são as minhas palavras, a resposta ao vídeo à irmã Mara Lima. E vocês que aí teve alguma dúvida, coloque aí. Toda crítica é bem-vinda. Afrontas que ferem a honra, tanto minha quanto dos comentaristas, são excluídas, denunciadas e bloqueadas. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe vocês. Coloque aí os seus comentários, né? Mas mulheres não podem pastorear, de jeito nenhum, mas podem divulgar o nome de Jesus, podem falar, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração. Agora, exercer o cargo de pastor, eu não concordo, não. Limite máximo é mulher ungir até missionário. Pai do Senhor, ficar com Deus.